Barbie era merecidamente chamado de açougueiro de Lyon. Ele cometeu crimes terríveis na França. Ele é um assassino! Klaus Barbie virou o líder de uma gangue de torturadores e assassinos. Ele se achava intocável. Os Klarsfeld são os caçadores de nazistas de maior sucesso. Sei que corro risco de morte. Estava muito nervoso. Um dia é preciso pagar pelos crimes que cometeu. Caçadores de nazistas na América Latina. Episódio 3. Klaus Barbie. Munique, Alemanha. Setembro de 1971. A radical alemã Beat Klausfeld Klaus Barbie é um assassino! liderou um protesto na escadaria do Tribunal de Munique. Estávamos muito bravos. Ele é um assassino! Precisávamos fazer alguma coisa. Ela estava indignada pela decisão do tribunal de encerrar o caso contra o criminoso de guerra nazista Klaus Barbie. Se ele morresse ou desaparecesse, seria uma derrota da justiça. Barbie fugiu da Europa após a guerra. Mas Beat e seu marido Serge Klausfeld estavam prontos para caçá-lo até os confins da terra. Um dia decidimos fazer algo por justiça. Não por vingança, mas por justiça. Klaus Barbie, o ex-chefe da Gestapo em Lyon, tinha o sangue de milhares de judeus franceses nas mãos. Sabia-se que ele não estava mais na Alemanha e que estava em algum outro lugar na América do Sul. O promotor em Munique disse que não havia como perseguir Barbie, pois não tinham provas. Esperávamos que, com as demonstrações, o promotor mudasse de ideia. Beat estimula então parentes das vítimas de Barbie a se unirem ao protesto. Madame Benguigui, mãe de 3 meninos que foram presos por Klaus Barbie, começou uma greve de fome e Beat ficou ao seu lado e ficava explicando às pessoas exatamente o que havia acontecido. Havia um orfanato cheio de crianças judias em uma vila chamada Isian, perto de Lyon. Um dia em 1944, Barbie esvaziou o orfanato. Eram crianças muito novas. Elas foram enviadas para o campo de trânsito em Droncy. E de lá foram enviadas a Auschwitz. Madame Benguigui nunca mais viu seus filhos. O que fizeram às crianças quando foram deportadas? Colocaram-nas nos fornos. No dia 7 de abril de 1944, Barbie assinou um telex dizendo que o orfanato havia sido liquidado pela Gestapo e que 44 crianças haviam sido presas e deportadas. O caso contra Barbie havia sido encerrado por falta de provas. O promotor não conseguia provar que Barbie sabia que estava enviando crianças para a morte. Mas Beat alegou ter novas provas incriminatórias. Quando a televisão alemã chegou e o promotor-geral viu aquilo, decidiu receber Beat e Madame Benguigui em sua sala. E ele disse, senhora Klarsfeld, o que deseja? Eu disse que tinha documentos para provar os crimes que Klaus Barbie havia cometido. Então, ela apresentou um relatório de uma testemunha em Lyon que ouviu Barbie dizendo que os judeus deportados seriam mortos.
O promotor-geral, então, disse para Beate encontrar a testemunha que ouviu aquilo e ele reabriria o caso. Quando Beate pediu que o promotor colocasse a promessa por escrito, ele se recusou. Disse que seu secretário havia ido para casa. Eu disse, então, eu escrevo sua promessa. Ele tinha uma máquina de escrever na sala e eu disse, dite o que preciso escrever. Escrevi e ele assinou. Com essa carta, voltei à França. Beate e seu marido Serge dedicaram a vida a caçar criminosos nazistas. É um casal extraordinário. Serge é francês e seu pai foi levado pela Gestapo por ser judeu e morreu nos campos. Eu decidi que não sobrevivi em vão. Beate é alemã, era estudante e conheceu Serge no metrô. Na França, em Paris. Nos encontramos de novo dali a 2 ou 3 dias e ele me contou que era judeu e que seu pai havia sido deportado e morto por gás em Auschwitz. O pai de Beate, durante a guerra, lutou com o exército alemão e ela precisou de Serge para abrir seus olhos e ver como o regime nazista havia sido cruel e repulsivo. Quando ouvi a história de meu marido, para mim ficou claro que eu precisava fazer algo como alemã. Éramos um casal muito jovem, sem muito dinheiro. Nasceu meu filho Arno e eu disse, não podemos ficar calados, e então decidimos agir. Depois de alguns meses, encontrei a testemunha e era um advogado. O advogado disse a Serge que conheceu Klaus Barbie no quartel da Gestapo em Lyon, onde um grupo de prisioneiros judeus estava esperando a execução. E que ele interveio e disse a Klaus Barbie, por favor, não os mate, deporte-os. Barbie respondeu, deportação ou tiros é a mesma coisa. Era uma prova subjetiva. Com esse argumento em mãos, voltei a Munique e o promotor reabriu o caso. O que Beate fez foi relembrar às autoridades que as vítimas e as famílias das vítimas ainda estavam ali. Era um assunto atual, apenas 25, 26 anos haviam se passado. O promotor foi vencido pelos argumentos dos Klarsfeld. Ele entregou a Beate uma foto recente de um grupo de empresários na Bolívia. E um homem se parecia muito com um açougueiro de Lyon. O promotor disse, pegue esta foto, volte à França e peça aos sobreviventes para compararem, olharem a foto e pergunte se acham que é Klaus Barbie. Era uma oportunidade para que eu assumisse minha responsabilidade e lutasse como alemã para levar o assassino das crianças à justiça. A caçada dos Klarsfeld por Klaus Barbie havia começado. Beate levou a foto para a polícia francesa e perguntou, este é o mesmo homem? Seria o mesmo Klaus Barbie de 1943? Foi um momento muito importante. Analisaram duas fotos e disseram informalmente que era o mesmo homem. Nosso trabalho sempre nos motivou, claro, mas foi com muito pesar. E mais, eu diria que com emoção, se pensarmos no assassinato de crianças. Entende? Os Klarsfeld se aprofundaram no passado negro de Barbie. Klaus Barbie frequentou uma escola muito religiosa, onde cresceu e até pensou em virar padre. Mas aos 19 anos, ele se alistou no partido nazista. E subiu rapidamente,
indo da juventude hitlerista até a Gestapo. Holanda, 1941. Agora tenente, Barbie ajudou a reunir os 160 mil judeus do país. Recebeu por isso a Cruz de Ferro, antes de virar chefe da Gestapo em Lyon, na França. Lyon era uma cidade crucial na época, uma região com muita atividade da resistência francesa. Para vencê-la, a Gestapo resolveu esmagá-la com grande brutalidade. E Klaus Barbie era o homem perfeito para fazê-lo. Klaus Barbie era conhecido como o açougueiro de Lyon. Era conhecido pelos crimes cometidos na França durante a guerra. Ele era essencialmente um carniceiro e via as pessoas como carne que poderia bater, cortar, abusar, injetar, fazer o que quisesse. O próximo passo de Beate era ir a público com as fotos de Barbie. Beate fez tanto barulho na Alemanha que a foto de Klaus Barbie apareceu em todos os jornais alemães. Mas a reação que estavam esperando não veio da Alemanha. Veio do outro lado do oceano, de um telefonema de Lima, Peru. Era um homem que vivia em Lima e nos disse que suspeitava que um empresário chamado Klaus Altmann era, na verdade, Klaus Barbie. Ele tirou uma foto de Klaus Altmann e enviou para nós, dizendo: "Este Altmann é certamente Barbie e está vivendo aqui em Lima." E essas fotos foram analisadas. E era o mesmo homem. Tivemos então certeza de que Barbie e Altmann eram o mesmo homem. Não tínhamos a menor dúvida. Para Barbie, o caminho até o Peru havia sido longo e tortuoso. Em 1944, com as forças aliadas se aproximando, fugiu para a Alemanha desesperado, com medo de ser capturado pelos franceses. Ele se livrou do uniforme ao final da guerra e quase virou um mendigo, vagando pelas ruas com outros vagabundos. Passou 2 anos fugindo, mas com o surgimento da Guerra Fria, a sorte de Barbie deu uma guinada surpreendente. Depois da guerra, ele foi contratado pelos americanos como agente anticomunista. Os americanos sabiam do passado de Barbie em Lyon. Sabiam que havia sido brutal, mas no fundo não queriam saber detalhes. Ele trabalhou para o Serviço Secreto americano e depois trabalhou para a CIA. No começo da Guerra Fria, os americanos, britânicos e franceses precisavam de homens como Barbie para espionar os soviéticos. Mas em 1951, seu valor como espião era incerto. Seus contatos estavam acabando. Os americanos sabiam que as informações vindas dele eram pobres, mas não queriam entregá-lo para os franceses. A primeira coisa que Klaus diria era que trabalhara para os americanos. Seria muito constrangedor. Os americanos então pensaram: o que faremos? Não podemos matá-lo. Não podemos entregá-lo aos franceses. Não podemos deixá-lo viver uma vida normal. Vamos ter então que ajudá-lo a fugir. Entraram em contato com a rede de fuga que estava funcionando para o resto dos nazistas e enviaram Barbie pelo caminho dos ratos. Deram a Barbie um nome falso, documentos falsos, e assim Barbie e sua família conseguiram escapar por Gênova e depois num navio para a América Latina. Klaus Barbie provavelmente pensou na Bolívia porque não era um destino comum. Não era fácil chegar lá na época. E acho que a Bolívia era vista como um local em que se podia simplesmente desaparecer. Mas mesmo na Bolívia, o ex-chefe da Gestapo não podia escapar do passado. Quando veio para La Paz em 1951, ele ia ao clube alemão
e teve dificuldades de relacionamento com algumas pessoas quando descobriram suas tendências ao nacionalsocialismo. Alguns sócios não simpatizaram com ele. Em 1971, planos de enriquecimento o levaram para Lima, Peru. A missão dos Klarsfeld era levar o açougueiro de Lyon para ser julgado na Europa. Não seria difícil matá-lo, mas não queríamos isso. Queríamos um julgamento. Era importante levá-lo à justiça porque ele precisava pagar por seus crimes diante de um tribunal normal. Beate decidiu. Tenho uma família, mas não importa. Vou entrar no avião. Não vou ficar sentado em Paris, soltando notas para a imprensa. Fui para Lima pedir a extradição imediata de Klaus Barbie. O que começou como uma luta por justiça na Europa virou uma caçada intercontinental. 27 de janeiro de 1972. Ela voou para Lima e chegou no meio da noite. Estava sozinha, sem guarda-costas, sem secretária. Mas mesmo assim, ela tinha muita energia e decidiu que daria inúmeras declarações à imprensa. Para me proteger, os jornais anunciaram minha chegada. As autoridades peruanas tomaram uma atitude, mas não contra Beate. Para evitar um incidente internacional, forçaram Barbie a deixar o país imediatamente. Foi quando a Polícia Nacional Peruana o acompanhou até a fronteira. Lo entrega a policías bolivianos. Ele foi para a Bolívia, pois era cidadão boliviano. Como não havia tratado de extradição entre Bolívia e França, ele voltou para a Bolívia. Nesse ponto, muitos teriam desistido e pensado, bem, acabou a busca, mas não, Beate pegou outro avião. Eu disse então, minha luta agora será em La Paz, Bolívia. Acho que uma parte dele estava me desafiando, como se dissesse, venha me pegar se puder. Ele estava me provocando. – 30 de janeiro de 1972. Eu queria deixar público quem era aquele homem que estavam escondendo. Tinha um arquivo sobre seu passado e entreguei aos jornais e também ao ministro da Justiça e ao chefe de polícia. Provei a eles que Klaus Altman era Klaus Barbie e que precisavam extraditá-lo. Mas ao expor um assassino em massa, ela também se expõe. Havia um ditador naquela época na Bolívia e um chefe de polícia muito rígido e cruel. Beate foi presa, libertada, presa de novo. Sei que arrisquei minha vida, mas não me preocupei com isso. Beate não ficou presa muito tempo. Mas ficou claro que Barbie tem amigos importantes. Amigos que o protegem desde o primeiro dia em que chegou na Bolívia, em 1951. Ele era protegido pelos bolivianos. Quando entrou no país, era uma ditadura e eles certamente sabiam de suas atividades na Alemanha e na França. Todas as coisas ruins e horrendas que ele fez o ajudaram na Bolívia por tudo que ele sabia sobre interrogatórios. Barbie estava usando toda a sua experiência na Gestapo para assessorar como as ditaduras deveriam tratar qualquer pessoa contrária ao regime. Houve alguns negócios bem obscuros nos anos de 1960 e 1970 envolvendo os militares. Barbie começou a negociar armas e conseguiu fazer isso montando seu próprio negócio marítimo. Chamava-se Transmarítima Boliviana. Ele usou basicamente para lavar dinheiro, vender armas.
Foi acusado de traficar armas, mas nunca foi provado. Em um dado momento, recebe $10.000 do governo boliviano para levar uma carga, mas resolveu não fazer nada com a carga e embolsou o dinheiro. Depois de 4 dias em La Paz, a campanha de Beaty ganha visibilidade. Membros da comunidade judaica e muitos bolivianos ficaram indignados pelo fato da Bolívia ter recebido um ex-nazista. A imprensa nacional começou a fazer todas as conjecturas e ele se incomodou, pois havia sido desmascarado. Mas o governo ainda se recusava a extraditá-lo. O governo boliviano considerava que Barbie, sob o nome Altman, era realmente um cidadão boliviano. Beaty decidiu continuar a lutar em solo doméstico. Ao voltar para Paris, fez escala em Lima, onde as autoridades a esperavam. Levaram-na a uma sala. Ela perguntou, por que estou aqui? E eles disseram, estamos preocupados com sua segurança. A polícia peruana informou Beaty que ela estava ameaçada de morte. As ameaças eram por eu ter feito aquele escarcéu e identificado Klaus Barbie. Ele tinha amigos em Lima. Foi um amigo de Barbie, um defensor ativo do nazista. Eles ameaçaram e disseram, vamos nos vingar da senhora Klarsfeld. Fiquei muito nervoso mesmo. Ela me disse, me dê então uma arma. Eu não tenho problema em andar por aí cuidando de mim mesma. Tenho mais medo de não cumprir minha missão do que medo físico. A polícia me protegeu até minha volta à França. Ela voltou para casa, para o seu apartamento em Paris, e descobriu que Serge havia deixado uma bagunça com as crianças. Assim que voltou, então, passou direto para o papel doméstico de lavar roupas, limpar a casa, cozinhar. É incrível como essa dona de casa parisiense, de classe média, conduzia uma grande luta por justiça. Essa luta logo ganharia um aliado inesperado. O passado de Klaus Barbie estava prestes a alcançá-lo. 6 de fevereiro de 1972. Apenas uma semana depois de falar com os jornais, a ousada tática de Beaty parecia compensar. As autoridades bolivianas foram então pressionadas a adotar uma atitude contra Barbie. Ele foi preso pela segurança boliviana. A desculpa? Funcionários públicos alegaram que Barbie tinha uma dívida em aberto de $4.000. Desesperado para conseguir dinheiro, Barbie aposta alto. 7 de fevereiro de 1972. Ele vendeu uma entrevista à TV francesa por $2.000. Ele falou em alemão, não sou Klaus Barbie. Não sou Klaus Barbie. Como já disse, sou Klaus Altman. Eu nunca torturei ninguém e não sei nada sobre Klaus Barbie. E também jamais estive em Lyon. Aí vem uma pergunta em francês. Responda. Sua consciência está limpa? Não tenho nada a temer, estou calmo. Estou falando com você abertamente. E ele respondeu. Aquele era um elemento a mais para saber que ele era Klaus Barbie. Falava francês e esteve em Lyon. Barbie foi muito brutal. Ele semi-afogava as vítimas em banhos gelados. Em um dado momento, injetava algum ácido nos pulmões da pessoa. Câmara de tortura, cadeia de Lyon. Uma de suas técnicas preferidas era atirar nas pessoas de cima de uma escadaria, de forma que, ao atirar na nuca, o corpo dava uma cambalhota perfeita. E ele se orgulhava quando acertava. Era sua arte, por assim dizer.
Um dia depois que a entrevista de Barbie foi ao ar, Serge Klarsfeld se uniu a um barulhento protesto em frente à embaixada boliviana em Paris. Tínhamos que lutar com muita energia até o final das nossas forças. O presidente francês pediu a extradição de Barbie. O governo boliviano disse que a resposta seria dada pela Suprema Corte. Determinada a influenciar a decisão do tribunal, Beate começou a planejar uma viagem de volta à Bolívia. Precisávamos lutar contra a ditadura sul-americana. Enquanto isso, em La Paz, Barbie usou o dinheiro de sua entrevista para pagar parte de sua dívida com o governo. O suficiente para comprar sua liberdade. 2 semanas depois, Beate voltou armada com uma nova estratégia. Essa mulher veio de longe para cá para identificar Barbie. Beate voltou para a Bolívia com a mãe dos 3 meninos que foram presos em Isian. O único irmão sobrevivente daquelas crianças é Alexandre Hallenbrenner. Minha mãe nem pestanejou. Ela disse, pelo amor dos meus filhos, eu vou. Fizemos cartazes dizendo à população boliviana: sou mãe de crianças deportadas por Klaus Barbie. Pedimos que o devolvam à justiça francesa. O governo disse a Beate, se falar com a imprensa, será presa. Para fazer aquilo em uma ditadura militar era preciso muita coragem, principalmente nos anos 70. Ninguém ia querer acabar numa prisão naquele momento e naquele país, mas ela não recuou. As autoridades bolivianas estavam desesperadas para silenciá-la, mas perceberam que sua prisão poderia trazer mais atenção da mídia e decidiram soltá-la. Nas 3 semanas em que ficaram lá, todos os dias elas saíram na primeira página. Todos os jornais falavam sobre Beate Klarsfeld e a senhora Hallenbrenner. Em seu último dia na Bolívia, Beate usou o recurso mais dramático. Elas se acorrentaram num banco até a noite. Sempre precisamos adotar ações espetaculares, senão os jornais não falam a respeito. Temos que dar o que eles querem. A polícia veio diversas vezes e arrancou os cartazes, mas os bolivianos sempre os refizeram. Aquelas 2 mulheres corajosas se acorrentando a um banco foi um protesto muito corajoso. Beate foi recebida de forma calorosa. Mas se Klaus Barbie estava ou não mais perto da justiça, ainda era uma dúvida. Não há justiça na Bolívia. O governo o protege. Talvez as pessoas me entenderão, mas o governo não. Não. Os meses passaram. Barbie continuava livre. A Corte Suprema Boliviana ainda não decidira o pedido de extradição feito pela França. Frustrados pelo atraso, os Klarsfeld elaboraram um novo plano, ousado e perigoso. Sequestrar Klaus Barbie e trazê-lo para a França. Serge viajou então para Santiago do Chile. Queríamos justiça. Ele se encontrou com um ex-revolucionário que lutou junto com Che Guevara. Regi Debré decidiu nos ajudar a sequestrar Klaus Barbie, saindo da Bolívia de carro e cruzando a fronteira com o Chile. Debré diz a Serge que conhece o pessoal certo para o trabalho. Chegamos na fronteira do Chile e Bolívia e conhecemos Gustavo Sánchez Salazar, que era seu amigo do exército. Ele nos disse que uma tentativa de sequestro seria possível entre La Paz e Cochabamba, porque Barbie tinha negócios ali. Tivemos que dar o dinheiro para comprar um carro.
que seria necessário para capturar Klaus Barbie. Dei dinheiro, $5.000. Após semanas de planejamento, o plano do sequestro estava finalmente caminhando. Nosso amigo que pegou o dinheiro e comprou o carro sofreu um acidente com aquele carro. E então nós tivemos que abandonar aquele plano. Foi impossível fazer a tentativa. Foi um grande choque para os Klarsfeld. Barbie talvez nunca tivesse que responder por seus crimes. Apesar dos reveses, Serge e Beate nunca esmoreceram. Durante a década de 70, continuaram determinados a fazer Klaus Barbie ser julgado. É muito difícil manter a mesma força e vontade por 10 anos. A vida deles desde então foi uma longa e difícil campanha contra a injustiça. É uma grande responsabilidade começar uma briga. Uma briga conhecida pela mídia, pela opinião pública e tudo o mais. Agosto de 1981. Klaus Barbie tinha novos caçadores à espreita. A fotógrafa do New York Times, Marisabel Schumacher, e o repórter freelance Peter McFerrin. Comecei a investigar os vínculos entre os nazistas, os paramilitares, os militares e os traficantes de cocaína. Barbie vivia em Cochabamba, que fica a 200 quilômetros a sudeste de La Paz. Nos últimos anos, passou a ser uma figura-chave no submundo boliviano, ajudando os barões da cocaína que tinham vínculos com o governo. Klaus Barbie virou líder de uma gangue de torturadores e assassinos que trabalhavam para a ditadura militar. E eram chamados de noivos da morte. Barbie lhes dá ordens para o que fazer, basicamente assassinatos e saques. Capturavam rivais políticos, torturavam-nos e matavam-nos para um grupo de generais de direita da Bolívia. Eram criminosos e Barbie trabalhou com eles, abrindo-lhes portas. Estava no paraíso. Foi nomeado coronel honorário e passou a ser responsável pela repressão dos movimentos de resistência na Bolívia. E corriam rumores de que participou da captura e assassinato de Che Guevara. Marisabel Schumacher e eu decidimos ir para Cochabamba encontrar Klaus Barbie. Um jornalista amigo meu vivia em Cochabamba e também trabalhava na empresa local de telefonia e conseguiu identificar a área em que ele vivia. Peter McFerrin começou tocando a campainha para que ele saísse. Mas ele resolveu não sair. Ficamos em frente à casa de Klaus Barbie ou Klaus Altman por cerca de meia hora, batendo na porta e esperando que ele saísse. Por favor, somos do New York Times. Ele os viu pela janela e percebeu que eram jornalistas. Um pouco depois, Klaus Barbie veio à janela e dissemos a ele que gostaríamos de entrevistá-lo. Alguns segundos depois, alguns carros chegaram e alguns homens saíram com metralhadoras. A polícia militar chegou, os deteve e confiscou suas fotos. Foi uma surpresa, um choque para nós. É claro que ficamos com medo, principalmente porque Marisabel Schumacher estava grávida. E eles nos levaram ao quartel militar. Mas foi muito rápido. Quando percebemos, estávamos no quartel militar. Eles nos ameaçaram de tortura em um tom muito ríspido. A maior preocupação deles era como havíamos conseguido encontrar Barbie. Quem tinha sido nossa fonte? Como o havíamos encontrado? A pior parte foi quando ameaçaram arrancar nossas unhas. E quando perceberam que haviam cometido um grande erro ao prender 2 jornalistas que estavam trabalhando para o New York Times,
Depois de algumas horas, nos soltaram. Fica calma, tá bom? Respira. Pegamos o primeiro voo possível e voltamos para La Paz. E dali a 2 ou 3 dias, o New York Times publicou uma matéria de primeira página sobre os nazistas, os paramilitares e os traficantes de cocaína. Horas depois, recebi uma série de ameaças de morte. Amigos e familiares me aconselharam a sair logo da Bolívia. Então, peguei o primeiro avião para Porto Rico. Barbie não desapareceu da Bolívia, pois não acreditava que seria preso. Ele se achava intocável e também se certificou de ter relacionamentos que permitiram que ficasse na Bolívia. A queda do governo em 1981 levou mudanças políticas para a Bolívia. Um movimento pró-democracia afastou o regime autoritário do país. O presidente que tomou o poder era de centro-esquerda, Herman Celis Suazo, e ficou claro que ele não permitiria que Barbie continuasse na Bolívia. Uma política mais liberal não é boa para gente como Klaus Barbie. Os Klarsfeld perceberam então que talvez conseguissem que os franceses ou os alemães extraditassem o assassino. De fato, a democracia ter voltado à Bolívia foi o começo de seu fim. A Bolívia não era mais um porto seguro para Klaus Barbie. Aproveitando o momento, Serge recorreu ao homem mais poderoso da França, François Mitterrand. Convencemos Mitterrand a apoiar a operação de prender Barbie e trazê-lo de volta à França. Mas para isso precisavam da ajuda do novo governo democrático boliviano. Os bolivianos perceberam que podiam acusar Barbie. Ele devia a eles $10.000 por não ter enviado aqueles suprimentos conforme combinado. Ele disse que pagaria e responderam, certo, então pague. E como ele disse que não tinha dinheiro no momento, o prenderam. Klaus não tinha essa quantia de dinheiro, ele tinha apenas uns $5.000. Foi enviado para a prisão e não acreditou no que acontecia. $10.000 não era muito dinheiro, mas saiu muito caro para Barbie. Falei com o advogado para ver como poderíamos resolver o problema, mas não consegui e precisei então fazer um empréstimo. A quantia acabou sendo paga. Os bolivianos disseram, muito bem, pagou, mas agora nos deve os juros. E ele diz, não tenho como pagar os juros, é final de semana. Problema seu. Se não pode nos pagar, será expulso do país. Barbie sabia que o que eles queriam era pegá-lo. Serge descobriu que o novo regime boliviano tinha alguns gostos familiares. Nosso amigo Salazar, que tinha sido exilado no Chile, voltou nesse novo governo. Gustavo Sánchez Salazar, chefe do Ministério de Segurança, que havia cancelado a naturalização boliviana de Barbie por ter mentido sobre seu passado nazista, poderia agora expulsá-lo da Bolívia. Barbie achava que não tinha problema, porque, como sempre fazia, ia se safar ou, se fosse levado a julgamento, conseguiria convencer o júri de sua inocência. Mas o longo exílio de Klaus Barbie na América do Sul chegou ao fim. Os policiais acompanham uma isca saindo da cadeia, enquanto Barbie é calmamente levado por uma saída lateral. 4 de fevereiro de 1983. Ele achava que iria para a Alemanha, onde acreditava em uma audiência simpática. Ele foi levado ao aeroporto, onde havia um ministro da Justiça boliviano que perguntou o que acha de todo o mal que fez. E Barbie não responde e sobe no avião. O senhor sabe que a Europa e principalmente a França não esqueceu? Eu esqueci. Se não conseguem esquecer, problema deles. O avião pousou. O destino ainda era desconhecido para Barbie. E as únicas vozes que ele ouvia não falavam alemão. O idioma era o francês, e foi aí que ele percebeu que o jogo tinha acabado para ele.
Ele estava na terra de seu inimigo. Não era realmente a França, era a Guiana Francesa, era território francês. Na pista do aeroporto em Cayenne, na Guiana, Klaus Barbie foi oficialmente acusado de crimes contra a humanidade. Eles não podem me julgar. Culpado ou não, isso não se aplica a mim. O trecho final da viagem leva Barbie a Lyon, França, palco de suas atrocidades 40 anos antes. Estávamos em casa. Eles nos chamaram para dizer que ele estava no avião. Esta noite, Klaus Barbie foi trazido de volta à cidade francesa, onde conseguiu o apelido de açougueiro de Lyon. Sob proteção policial, Barbie entrou na prisão de Montluc, a mesma prisão em que se alega que, há 40 anos, o ex-chefe da Gestapo torturou e matou. Vimos a chegada pela televisão quando Klaus Barbie entrou no local em que cometeu os crimes. Quando foi deportado para Lyon em 1983, minha mãe ficou muito feliz. 4 anos depois, Lyon, França. O ex-oficial da Gestapo foi levado ao tribunal. O julgamento de Barbie foi um dos momentos-chave da história francesa do século XX. Klaus Barbie enfrentou diversas acusações de crimes contra a humanidade. Entre a equipe de promotores estava Serge Klarsfeld. Acreditávamos que ele seria condenado porque era culpado. Barbie uma vez me disse que sempre iriam querer fazer algo, mas estava nas mãos do destino. Só isso. A atitude dele não mudou, não havia nem um pingo de remorso pelo que havia feito. Nunca nenhum sinal de arrependimento, nunca uma palavra de remorso e nada por suas vítimas. No dia 4 de julho de 1987, 16 anos depois que os Klarsfeld começaram sua caçada, Barbie foi declarado culpado. O ex-chefe da Gestapo não mostrou emoção quando a sentença de prisão perpétua foi lida. Fiquei satisfeito, mas não estava cheio de ódio ou vingança. Foi um julgamento histórico e esse era o objetivo, inclusive para minha mãe. Eu os vejo como caçadores do mal e estavam determinados a seguir alguém que havia cometido tanta crueldade. Isso é admirável. Foi importante ver aquele abjeto, horrível e brutal Klaus Barbie diante de um juiz respondendo à justiça. Um dia é preciso pagar pelos crimes que se comete. 4 anos após ser condenado, Klaus Barbie morreu na prisão aos 77 anos. Versão Marshmallow São Paulo.